eu creio que Deus providenciou este encontro aqui. Deus quis que fosse desta forma, ok? Antes de abrirmos a palavra de Deus, queremos orar. Assentados como estão, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença, em busca da Tua graça, suplicando a presença do Espírito Santo conosco. Precisamos do Espírito Santo mais do que nunca, Pai, porque estamos vivendo no tempo da chuva serôdia. E nós não queremos somente a chuva temporã. Queremos que o Senhor derrame o Espírito Santo de uma forma torrencial, em forma de chuva serôdia, sobre aqueles que te buscam, sobre aqueles que pedem, aqueles que anseiam e aqueles que estão se preparando para os aguaceiros da chuva serôdia do Espírito Santo. Derrama sobre nós a Tua bênção, que ao abrirmos a Tua palavra neste momento, o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Peço a Tua bênção para cada pessoa que se esforçou para estar aqui. Peço a Tua bênção para cada pessoa que tem problemas, que tem enfermidades, que tem dificuldades, seja em qualquer que for a área. Que o Senhor, o Deus que tudo pode, que o Senhor estenda a bênção para esta filha, para este filho Teus, que aqui estão clamando, buscando, esperando por receber. Amém. Derrama o Espírito Santo sobre cada um. Manifesta-te aqui entre nós, que nós sintamos a Tua presença através do Espírito Santo, pois nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos estudar com vocês hoje, inicialmente, dando uma introdução ao livro de Daniel. Ellen White disse que quando nós entendêssemos as profecias de Daniel e de Apocalipse da forma correta, haveria um grande reavivamento no meio do povo de Deus. Amém. Nós estamos aguardando este grande reavivamento que ainda não aconteceu, este grande reavivamento. E por quê? Talvez tenhamos que entender melhor a profecia para o tempo do fim. E é para isso que estamos aqui, para estudar a profecia, abertos para que Deus nos revele aquilo que Ele quer que seja revelado. Eu vou distribuir o gráfico desta noite. Eu quero que deem um para cada casal. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito por volta do ano 606 antes de Cristo. O livro de Daniel foi escrito em Babilônia, durante o período em que Daniel esteve ali em Babilônia, durante os 70 anos de exílio do povo de Deus em Babilônia. E vocês vão encontrar no livro de Daniel 4 blocos proféticos. O capítulo 2 é o primeiro bloco profético. O capítulo 2 está falando sobre a estátua de ouro, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. É o capítulo 2 de Daniel, que começou no tempo de Daniel, porque a profecia começa no tempo do profeta. Vocês aceitam esse princípio? Começa no tempo do poder reinante. Por isso a profecia de Daniel começa com Babilônia. O capítulo 2 começou com o rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, tá certo? E então o capítulo 2 foi do ano 606 antes de Cristo e foi até o ano 476 depois de Cristo. Vejam quanto tempo durou aí esta visão da cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. Porque foi até a derrocada do Império Romano, em 476 depois de Cristo. O segundo bloco profético está no capítulo 7, que é uma repetição do capítulo 2. Só que no capítulo 7 existem mais detalhes. No capítulo 7 você vai encontrar 4 animais, representando os 4 impérios mundiais. O primeiro animal é um leão, o segundo animal é um urso, o terceiro animal é um leopardo, com 4 cabeças, e o quarto animal é um animal terrível, com 10 chifres. Esses 4 animais representam os mesmos 4 impérios do capítulo 2, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma.
Só que o capítulo 7 dá mais detalhes e avança no tempo. A beleza da profecia de Daniel não está na repetição. Já perceberam que os professores, quando chegam na sala de aula, eles dizem assim: o que é que nós estudamos ontem mesmo? Faz uma rápida recapitulação do que estudou no dia anterior para poder avançar. O bom professor, ele repete um pouco aquilo que apresentou na aula anterior e avança. Deus agiu da mesma forma. No capítulo 7, Deus repete aquilo que ele apresentou no capítulo 2 para poder avançar. Percebam que o capítulo 2 nos leva até o ano 476, quando acabou o Império Romano e surgiram as 10 nações da Europa. Depois disto, surge a pedra. A pedra estava muito distante, a pedra ainda não surgiu, porque a pedra é a segunda vinda de Jesus, a pedra ainda não veio. Então, na realidade, a profecia parou lá em 476 e está esperando o surgimento da pedra. Mas o capítulo 7 não para no ano 476. O capítulo 7, você pode abrir a sua Bíblia e ver que tem esses 4 animais. E quando chega no quarto animal, que é um animal terrível, com 10 chifres, fala, capítulo 7, verso 8, estando eu considerando os chifres, que eram 10, eis que entre eles surgiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Percebam que o capítulo 2 não fala do chifre pequeno, deste poder pequeno que surgiria no meio dos 10 reinos da Europa. No meio das 10 nações da Europa, surgiria um poder que parecia pequeno, mas ele foi crescendo, derrubou 3 chifres anteriores, dos 10 caíram 3, ficaram só 7. E este chifre foi crescendo e se tornou muito mais poderoso do que todos os outros. E a Bíblia explica aqui quem era este chifre pequeno no capítulo 7. Vejam aí o capítulo 7 e o verso 23. Capítulo 7, verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, que é o Império Romano, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, as 10 nações da Europa. E depois dele se levantará outro, ou seja, o chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros. Será diferente, não é igual. Os outros 10 eram poderes civis, poderes temporais, de reis. Mas o chifre pequeno, que derrubou 3, ele era diferente, porque não é somente um poder civil, é também um poder religioso. Porque diz aqui, ó, o finalzinho do verso 24, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. 3 daqueles 10 primeiros foram abatidos. Quem foram eles? Os Érulos foram derrotados em 493. E os Vândalos foram derrotados em 534. E os ostrogodos foram derrotados em 538. Você não encontra esses 3 povos na Europa hoje. Você vai encontrar os outros 7 povos. Você vai encontrar lá a Alemanha, você vai encontrar lá a França, a Espanha, Portugal, Suíça, Inglaterra. Não vai encontrar Érulos, Vândalos e ostrogodos. Por quê? Estes 3 que faziam parte dos 10 foram destruídos. Por quem? Pelo chifre pequeno. Mas esse chifre pequeno faria mais. Aqui o capítulo 7, verso 25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele não só derrotaria 3 dos 10, mas também falaria contra o Altíssimo. Tentaria atingir o Altíssimo, o Deus dos deuses, o nosso Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Perseguição ao povo de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Mexeria na lei de Deus, os 10 mandamentos.
anulando um mandamento. O segundo mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, nem embaixo na terra, não te encurvarás diante delas, porque eu sou o Senhor Deus, zeloso. Queridos, esse mandamento foi arrancado pelo chifre pequeno. E outro mandamento que foi arrancado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles arrancaram esse mandamento e colocaram no lugar dele, guardar domingos e festas. Percebam que o chifre pequeno destruiu 3 dos primeiros poderes e tentou mudar a lei de Deus e perseguir o povo de Deus. E aqui diz o verso 25, e eles serão entregues, ou seja, o povo de Deus será entregue nas suas mãos por um tempo, tempos, metade de um tempo. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio. Em profecia, um dia é 1 ano. Então, são 3 anos e meio proféticos. 360, 360, 360, mais 180. São 3 anos e meio. Isso equivale a 1260 dias proféticos. 1260 anos. Esse é o período da supremacia papal da Idade Média. 1260 anos. Essa supremacia papal começou no ano em que os últimos inimigos foram destruídos. Os últimos inimigos do papado, eles foram destruídos no ano 538. Foram os ostrogodos. E então agora ele podia reinar com soberania, com supremacia, e é conhecido então o período da Idade Escura, a supremacia papal da Idade Média, de 1260 anos, 538, começou, terminou em 1798. Em que ano terminou a profecia do capítulo 2? 476. Em que ano nos leva a profecia do capítulo 7? 1798. A beleza do livro de Daniel não é a repetição. Muitas vezes as pessoas ficam, olha, ela repete, ele repete aqui, repete sim. Repete para avançar, repete para avançar. Não fique na repetição. Desfrute o avanço, a progressão. Existe uma progressão, por isso fizemos este gráfico, progressão no livro de Daniel. Deus vai conduzindo você para o tempo do fim, porque no capítulo 7 você é conduzido até 1798. E é interessante que, quando termina o período de supremacia papal de 1260 anos, em 1798, o capítulo 7, verso 26, diz o quê? Vejam o verso 26. O que aconteceria após os 1260 anos? Verso 26, leiam comigo. Mas o juízo estabelecer-se-á. Capítulo 2 não falou do chifre pequeno, não falou da supremacia papal de 1260 anos e não falou do juízo. O capítulo 7 fala de tudo isso e avança no tempo, dizendo, depois dos 1260 anos, verso 26 diz, o juízo vai ser estabelecido, o juízo celestial. Lembrem-se que o foco da profecia de Daniel, o foco não são os reinos terrestres. O centro da profecia de Daniel é o juízo celestial. E tudo nos conduz para o juízo celestial, que vai ser explicado no capítulo 8. Aqui ele só menciona que o juízo celestial aconteceria após um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, após 1798. Estão me acompanhando? No final, vamos dar oportunidade para perguntas e você pode perguntar aquilo que necessitar. Então aqui diz, o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. A partir de 1798, o papado perderia o quê? O seu poder, o chifre pequeno, porque está escrito aqui, olha, mas o juízo vai se estabelecer e eles tirarão o seu domínio. Queridos, então vejam a progressão, o capítulo 7 nos leva até o ano 1798, fim dos 1260 anos. Agora vamos para o capítulo 8,
capítulo 8 de Daniel. Aqui no capítulo 8 você vê a repetição dos reinos. Não começa mais, agora o capítulo 8 não começa com Babilônia. Percebam que o capítulo 2 e o capítulo 7 começaram com Babilônia, porque era o poder reinante. Mas o poder reinante no capítulo 8 já não era mais Babilônia, já era a Medo-Pérsia. Então agora o capítulo 8 começa com a Medo-Pérsia, já não fala mais de Babilônia. E o capítulo 8 diz então: levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. Este carneiro representava a Medo-Pérsia. 2 pontas, 2 chifres, medos e persas, 2 povos que se uniram e que derrotaram Babilônia. Mas depois do carneiro surgiu o quê? Vamos ver o verso 7. Melhor, vamos ver o verso 5 que fala do bode, não é? Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Estava numa velocidade que nem tocava no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, um chifre só, que representa o primeiro rei, Alexandre. A velocidade com que ele conquistou o mundo foi tão grande que é representado pelo bode que vinha aqui voando, sem tocar os pés no chão. Com 33 anos, melhor, com 25, 26 anos, Alexandre o Grande era o senhor do mundo. Ele morreu com 33 anos. Mas com 25 anos ele já tinha dominado o mundo, com a rapidez representado aqui pelo bode. Mas este bode também foi derrotado, não é? Primeiro o carneiro, depois o bode, Medo-Pérsia, representando o carneiro, e o bode representando a Grécia, e depois surgiu o quê? O terceiro animal, representando o Império Romano. Isso está no capítulo 7 e o verso 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, na maior força de Alexandre o Grande, capítulo 8. Ótimo, obrigado. Capítulo 8, verso 8. Na maior força de Alexandre o Grande, ele tinha dominado o mundo, ele tinha 4 generais, mas ele de repente morreu, com 33 anos. Por isso diz o verso 8, capítulo 8, verso 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, no auge, né? Aquela grande ponta foi quebrada. E a profecia explica isso. Veja aí o capítulo 8 e o verso 21. Capítulo 8, verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. A profecia é dada e também a interpretação é dada. Você não pode interpretar as profecias. Você aceita a interpretação que a própria Bíblia dá. Ah, mas eu não gostei da interpretação. Não importa. É Deus que está dando a profecia e é Deus que está dando a interpretação. Você gosta ou não gosta. Você não pode torcer a interpretação. Outra coisa, você não pode tentar interpretar a interpretação. Mas pastor, tem gente que faz isso? É óbvio. Por isso que eu estou falando. Você não pode interpretar a interpretação. A interpretação é literal. O símbolo aqui é o bode. Alexandre não era símbolo, já era o rei literal. Da ponta pequena, desta ponta, desse chifre que quebrou, nasceram 4. Diz aqui o capítulo 8, verso 22. O ter sido quebrada, levantando-se 4 no lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Os 4 generais de Alexandre dividiram o Império Grego. Queridos, aqui nós vemos no capítulo 8, verso 14. Capítulo 8, verso 14. Aqui mostra o que não foi mostrado nos capítulos anteriores. Capítulo 2 não falou do juízo. Capítulo 7 falou do juízo, que aconteceria depois dos 1260 anos. O capítulo 8 agora dá a data do juízo. A data do juízo. O calendário profético de Deus. O maior calendário profético de Deus está no capítulo 8, verso 14.
E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Finalmente, Deus chegou onde ele queria. Desde o início do livro, Deus foi revelando e usando Daniel para nos conduzir ao foco, que é o juízo celestial. Purificação do santuário celestial. Eu entendo que aqui todos sejam adventistas e entendam o que significa a palavra purificação do santuário celestial. É juízo celestial. Assim como existiu o juízo no santuário da terra, no dia 10 do 7º mês, dia da expiação, todo ano, assim também existe o juízo celestial no santuário celestial. E o juízo celestial foi marcado por Deus para esta data, no final dos 2.300 anos. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias proféticos, que são 2.300 anos. Começou quando e terminou quando? 457 a.C. começou, com a ordem para reedificar Jerusalém, e terminou em 1844. E todos estavam esperando a volta de Jesus para 1844. Tinha mais de 100 mil pessoas esperando a volta de Jesus para 1844. E muitos líderes. Guilherme Miller era o principal líder do movimento adventista millerita. Ainda não existia a igreja adventista do sétimo dia. Passaram pelo grande desapontamento, porque Jesus não voltou. Por que não voltou? Porque purificação do santuário não é volta de Jesus. Nós temos que deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Purificação do santuário é juízo celestial. E queridos, aqui no capítulo 8, verso 14, aqui, quando você lê o verso 17 em diante, percebe que Daniel não entendeu a visão. Veja aí o verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo, para muito distante tempo. Verso 18, e estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no tempo determinado do fim. Então a profecia dos 2.300 anos era uma profecia para o tempo do fim. 1798 foi a profecia do capítulo 7. Mas, se Daniel está seguindo uma progressão no tempo, então a visão do capítulo 8 nos leva além de 1798. Exatamente, para 1844. Então aqui o capítulo 8 e o verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, ou seja, fecha, termina com ela, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Por que não entendeu? Porque não era para o tempo dele, é para o tempo do fim. Então a visão do capítulo 8 é o terceiro bloco profético de Daniel. O primeiro bloco profético nos levou até o ano 476, estão vendo aí? O segundo bloco profético nos levou até 1798, o terceiro bloco profético nos levou até 1844. E qual é o quarto bloco profético? É o menos estudado, é o menos compreendido e é o maior de todos. O maior bloco profético das profecias de Daniel começa no capítulo 10, porque é um capítulo só para introdução. Percebam, um capítulo inteiro só para introdução, não era visão ainda. Só introdução. O capítulo 11 é a profecia, o quarto bloco profético, capítulo 11. E o capítulo 12. Veja como é grande esta profecia. Acompanhe o raciocínio. Se o capítulo 2 nos levou a 476, se o capítulo 7 nos levou ao ano 1798, se o capítulo 8 nos levou a 1844, o capítulo 10, 11 e 12 deve nos levar para frente, além de 1844. Exatamente.
o que nós estamos esperando para os nossos dias, hoje? Qual é realmente o estupim que nós estamos esperando que alguém acenda para que desencadear em sucessão rápida os últimos acontecimentos? O decreto dominical. Esses dias alguém me escreveu dizendo, vocês estão pregando sobre o decreto dominical, mas essa expressão não existe na Bíblia. Não existe mesmo. Lei dominical é uma expressão que não existe na Bíblia, decreto dominical é uma expressão que não existe na Bíblia, e eu disse para ele, mas existe na Bíblia o sinal da besta. Existe na Bíblia o sinal de Deus. Então, a lei dominical é o sinal da besta. Lei dominical, decreto dominical é uma expressão adventista. Mas sinal da besta é uma expressão bíblica. Entendem? Então, é uma doutrina bíblica. Não foi Ellen White que inventou isso. Porque você prova pela Bíblia o sinal de Deus e o sinal da besta. Então, queridos, o capítulo 11 nos leva ao tempo do decreto dominical, que na palavra de Deus aqui em Daniel capítulo 11, abra agora a Bíblia no capítulo 11, porque vamos nos demorar mais um pouco no capítulo 11 agora. Capítulo 11, vamos nos demorar. Quem é o rei do sul que venceu o rei do norte durante as cruzadas? Foram 7 cruzadas. E Jerusalém caiu nas mãos de quem? Do rei do sul. O rei do sul inicialmente era Egito, mas depois se tornou islamismo, porque a religião do Egito é o islamismo. O islamismo representa o rei do sul. Eles venceram 6 cruzadas. O rei do norte, o poder papal, rei do norte. Existem muitos que pensam no rei do norte como sendo Turquia. Forçam para colocar Turquia na profecia. Na profecia, entra o Cristo e o anticristo. Não entra. Agora, nas profecias do tempo do fim, não tem espaço para outros nomes. É Cristo e anticristo. O rei do norte é o anticristo. Queridos, o islamismo dominou Jerusalém. Agora, no tempo do fim, o rei do norte vai vencer o rei do sul. O rei do sul é o islamismo. E vocês já perceberam que o islamismo se dobrou diante do rei do norte? Já se dobrou. Isso não vai acontecer. Isso já aconteceu. Isso já é história. Já assinaram documentos de acordo entre o islamismo e o Vaticano. O papado já esteve lá, o Papa Francisco esteve lá nos Emirados Árabes. Ele já dirigiu uma missa para milhares e milhares no meio do islamismo. Queridos, Papa Francisco está reunindo todas as religiões debaixo da tutela e do poder papal. Ele está criando uma religião mundial, uma religião que una islamismo, que una o hinduísmo, que una o budismo, que una o confucionismo, que una o cristianismo, que una o judaísmo. Ele quer uma religião mundial. E ele está pregando que todas as religiões adoram o mesmo Deus. Nós não cremos desta forma. Nós cremos o que Jesus disse em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O cristianismo ele é exclusivista, porque ele mostra que a salvação é só em Jesus e ninguém mais. Não existe salvação no hinduísmo, nem no islamismo, só no cristianismo. As pessoas, para serem salvas, precisam aceitar Jesus como Salvador. Não precisam se tornar adventistas, não precisam se tornar batistas ou católicas, mas ele precisa aceitar a Jesus como Salvador. Não é a placa de igreja que salva, meu irmão. Nem mesmo a nossa placa de igreja salva, mas é Cristo Jesus, abraçá-lo como Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, no tempo do fim, o cristianismo romano, não um cristianismo puro, mas é um cristianismo apóstata, dominado por Roma. Um cristianismo que chama a atenção para a adoração do sol, para a lei dominical, para a santificação do Sunday, do dia do sol. Então, queridos,
Na profecia do capítulo 11, o rei do norte é o papado e o rei do sul, islamismo. Vejam o que aconteceria agora no tempo do fim. Vejam aí. O verso 31. E sairão a ele, o rei do norte, uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza. O rei do norte, o papado, sairia a ele uns braços, os braços do poder civil. Ele apelaria para o poder civil para a sua vitória. E ele falaria contra o santo concerto, contra o santuário de Deus. Aqui diz, verso 31, sairão a ele uns braços que profanarão o quê? O santuário. Que santuário? O da terra ou do céu? O do céu. Porque estamos falando agora no tempo do fim. Lembra-se que nós estamos aqui além de 1844. Nós estamos no tempo do fim. O capítulo 11 nos leva além de 1844. E o verso 31 diz o quê? Tirarão o contínuo sacrifício. Qual é o contínuo sacrifício no santuário celestial? A intercessão contínua de Jesus. Eles introduziriam na terra a intercessão contínua do sacerdócio romano, autorizado a perdoar pecados, mandar pessoas para o céu, pessoas para o inferno, eliminando a intercessão contínua de Jesus no santuário celestial. Tirarão o contínuo sacrifício, intercessão de Jesus, e estabelecerão o quê? Lembrem-se que a intercessão contínua de Jesus diz respeito ao lugar santo do santuário celestial, que é o trabalho de Jesus no santuário celestial, no lugar santo. Mas estabelecerão a abominação desoladora, que é o decreto dominical. Isso diz respeito ao Santíssimo do santuário celestial. Ou seja, o rei do norte, o poder papal, no tempo do fim, atacaria o lugar santo e o Santíssimo, eliminando a intercessão contínua de Jesus, representada pelo lugar santo, eliminando a lei de Deus, que representa o lugar santíssimo. Estão me acompanhando? A abominação desoladora do tempo do fim é a lei dominical. E aqui diz o verso 32. E aos violadores do concerto, aqueles que do povo de Deus violam o concerto, abandonam o concerto da salvação unicamente em Jesus, o rei do norte vai presentear, vai lisonjear. Vejam o que o rei do norte faz. E você pode estar perguntando, não, isso não vai acontecer entre nós? Não, não vai acontecer, porque já aconteceu. Verso 32, aos violadores do concerto. Você não acha que nós temos no nosso meio pessoas que estão traindo a fé cristã, os mandamentos de Deus, e estão levando a igreja de volta para Roma? Ecumenismo é uma estrada de mão única, que leva todo mundo para Roma. Se você encontrar alguém que defende ecumenismo, é alguém que está sendo pervertido pelo rei do norte para levar a igreja de volta para Roma. Os luteranos foram de volta para Roma. Os anglicanos foram de volta para Roma. Todas as igrejas evangélicas protestantes estão indo de volta para Roma. Mas Satanás não está contente só com isso, ele quer levar também a igreja remanescente de volta para Roma, pervertendo o santo concerto. E para isso ele usa o quê? Lisonja, dinheiro, presentes, promoção. Se você for ao YouTube, você vai encontrar pastores defendendo o papado. O ridículo é que ele dizia que nós, adventistas, precisamos pedir desculpas ao papado. Nós? Pedir desculpas ao papado? Sim. Nós não precisamos pedir desculpas ao papado por apontá-lo como sendo o anticristo, como sendo o chifre pequeno, como sendo aquele que se considera Deus na terra e tenta mudar a lei de Deus e ousa perdoar pecados. Deus tem na terra um povo que se dobra unicamente diante do Deus Altíssimo. E que, ungidos pelo Espírito Santo, não temerão chamar o pecado pelo nome e pregar a palavra profética, incluindo as 3 mensagens angélicas
que são ataque direto à besta e ao sinal da besta. As 3 mensagens angélicas são realmente um ataque direto ao poder papal e uma advertência contra aqueles que se submeterem ao poder papal e receberem o sinal da besta. Então, queridos, o verso 32 explica que agora, no tempo do fim, aconteceria isso. Leia comigo e medite neste verso. Aos violadores do concerto, ou seja, os traidores que colocam a bandeira de Roma lá na plataforma da Conferência Geral, traidores. Existe um vídeo meu que está no YouTube e o título do vídeo é Israel traído pelos seus próprios líderes. Procurem lá e assistam. Israel traído pelos seus próprios líderes. E aos violadores do concerto, o rei do norte, com lisonjas, perverterá, dando títulos. Então aqui diz, aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas, bendito seja Deus, que o verso 32 não termina ali na primeira linha. Mas, o povo que conhece o seu Deus, diga amém. Amém. O povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Amém. Verso 33, os entendidos, como é que a Bíblia chama o povo que conhece o seu Deus? Chama-os de quê? Os entendidos. Entendidos em quê, meu irmão? Em matemática? Em física? Em química? Em biologia? Entendidos em quê? A ciência profética. É a ciência profética que se multiplicaria no tempo do fim. E os entendidos brilham, diz o capítulo 12, que eles brilham, seu rosto brilha. Eles refugem como as estrelas. Os entendidos, diz o verso 33, entre o povo de Deus, ensinarão a muitos. Olha aqui um seminário, tão distante, no meio da natureza, vieram de tão longe. Para quê? Estudar a palavra de Deus, a profecia. Ensinarão a muitos, todavia, cairão pelo roubo. Cairão pelo roubo. Serão atacados, serão caluniados. E não só pelo roubo, diz o quê? Pelo fogo, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro. Tudo isso vai acontecer agora no tempo. Não jogue isso para o passado, irmão. Isso vai acontecer comigo, com você. Você vai ser perseguido. E aqui diz o quê? Verso 34. E caindo eles, serão ajudados. Deus os desampara? Não. Deus os sustenta. Está sendo criticado, caluniado, perseguido, mas você não está sozinho. Porque aqui diz o verso 34, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Por que pequeno socorro? Porque ainda vão morrer. Ainda vamos ter mártires. Os mártires não pertencem só à Idade Média. Os mártires também pertencem ao tempo do fim, à última geração. Antes do fechamento da porta da graça, ainda vamos ter muitos mártires. Capítulo 6 de Apocalipse, lá diz que o número dos mártires ainda não se completou. Pode ser que Deus chame você para ser um mártir. Não são todos que vão ser mártires, mas alguns serão mártires. E vão ser distinguidos, vão ser diferenciados no céu. A roupa deles será diferente. Todo mundo vai estar vestido de branco, mas os mártires têm uma tarja vermelha na roupa. E de longe você olha, lá está um mártir. E Ellen White fala que viu muitas crianças com a tarja vermelha. Crianças mártires. Crianças cujos pais ensinaram a palavra. E crianças que permaneceram fiéis. Alguns cairão, caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, porque ainda morrerão, não é? Mas muitos se ajuntarão a eles com o quê? Lisonjas. Quanto você quer para você parar de pregar isso? Aqui diz, e alguns, verso 35, alguns dos entendidos cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos. Vai ser fácil? Essas expressões são expressões pesadas aqui, olha. Provados, purificados, embranquecidos.
O que Deus poderia usar de palavras mais claras, falando da perseguição daqueles que pregarão o quê? A mensagem. Provados, purificados, embranquecidos, até o fim do tempo. Até o fim do tempo. Porque será ainda no tempo determinado. E este rei, que é o rei do norte, fará conforme a sua vontade. Quem vai ter sucesso agora no tempo do fim? O rei do norte. Fará o que lhe apraz. Veja aí o verso 36. Se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Estão vendo aí que é Deus com letra minúscula? Ele vai se levantar e vai ser exaltado sobre todos os deuses da terra. Os deuses do islamismo, os deuses do hinduísmo, do budismo, todas as religiões vão se submeter ao rei do norte, o papado. Não é isso que está acontecendo? Não é somente os reis e rainhas e presidentes que vão a Roma e se submetem ao papado. Os líderes religiosos também, do judaísmo, do islamismo, do budismo, do hinduísmo, os líderes religiosos do cristianismo também vão a Roma e se vestem de preto, porque é proibido você tirar uma fotografia com o Papa de branco, né? Branco só ele. Exige-se de homens e mulheres que vão ao papado que se vistam de preto. Pode ver. Todos vestidos de preto ou azul marinho, cor bem escura, e só o Papa de vestido de branco. Queridos, está muito claro o cenário do mundo todo, dos reis e rainhas e presidentes e dos líderes religiosos indo a Roma, e se submetendo a Roma. Ecumenismo é uma estrada de mão única que leva todo mundo para Roma. E aqui diz: e contra o Deus dos deuses, verso 36, contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas e será próspero. O papado seria próspero, diz aqui. E está sendo próspero. Qual é o maior poder na terra? Não é o presidente da Rússia, não é o presidente dos Estados Unidos, é o rei de Roma. É o maior poder na terra. Será próspero. Até que a ira, graças a Deus, existe um tempo determinado para isso. Até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. O que está determinado? O papado vai cair. O papado vai cair. Eu vou pular agora para o capítulo 11, verso 45, porque o nosso tempo já se foi. Nós vamos pular para o verso 45, irmãos. O que o rei do norte vai fazer? Lembra-se que nós terminamos de ler aquele verso que fala que vai chegar o tempo determinado, ele teria prosperidade e sucesso até o tempo determinado. E o que vai acontecer nesse tempo? Verso 45. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mar grande é mar Mediterrâneo. Monte santo e glorioso é onde está Monte Sião, onde estava o templo, e hoje está lá a mesquita islâmica, está ali. Lá tem o Muro das Lamentações. Queridos, aqui está falando que o rei do norte vai armar as suas tendas, ou seja, vai tomar posse desta área chamada Israel. Israel vai se tornar possessão do papado. Jerusalém não vai ser de Israel e nem dos palestinos. A guerra lá, essa guerra é só para aumentar o conflito, para que haja um mediador, para que haja um pacificador, para que o mundo todo clame que Israel não deve ficar com Jerusalém e nem os palestinos. Vamos dar para Roma, que domine Jerusalém, cumprindo a profecia. Vai se cumprir a profecia, meu irmão. Existe um outro vídeo que eu coloquei no YouTube, que você pode assistir. Israel, o foco na profecia do tempo do fim. Israel é o foco da profecia no tempo do fim. Muitos acham que Israel não está na profecia. Aqui diz que o rei do norte, o papado, vai dominar Israel e vai armar a tenda lá,
colocar o seu trono lá, agora no tempo do fim. E agora veja o que vai acontecer, verso 45, finalzinho. Mas virá o seu fim. Quando isso acontecer, você pode contar no dedo os dias para o fim do papado. Quando isso acontecer, quando Israel se tornar possessão do Vaticano, de Roma, você pode contar o tempo de 3 anos e meio. É muito isso? 3 anos e meio? Não. Muito pouquinho, muito curto o período de tempo desta supremacia papal do tempo do fim. A supremacia papal do tempo da Idade Média foi de 3 anos e meio proféticos. A supremacia papal do tempo do fim será de 3 anos e meio literais. 42 meses. É o tempo que ele vai reinar em Jerusalém e uma religião mundial, santificando que dia? O domingo. Queridos, mas Deus tem um remanescente na terra, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Mas nesse tempo virá o fim dele, porque diz o capítulo 11, verso 45, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Por que a profecia fala, virá o seu fim e não haverá quem o socorra? Porque a primeira ferida mortal foi quando? 1798. Mas Apocalipse 13, verso 3, diz que essa ferida mortal seria o quê? Curada. E está sendo curada. Mas esta ferida mortal última, que vai ser no final da supremacia papal do tempo do fim, não haverá quem o socorra. Queimarão a sua carne, vão destruir o papado. E as pessoas dizem, pastor, mas o senhor está marcando a volta de Jesus? Eu não falei da volta de Jesus. Eu estou falando do fim do papado. O papado tem que ser derrubado para que Satanás reine na terra. Quando Jesus voltar, irmãos, quem estará reinando na terra não é o papado. O Armagedon, de Apocalipse capítulo 16, não é a guerra de Jesus contra o papado. O Armagedon, de Apocalipse 16, é do Cristo contra quem? Satanás. Para libertar o seu povo do decreto de morte. Porque o povo de Deus não vai morrer pelo decreto de morte. Porque Cristo se manifesta para libertar o seu povo. O papado cai antes. Para que Satanás personifique Cristo na terra, dizendo, eu sou o Cristo. E o mundo todo vai atrás dele. Menos os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aí está a importância de conhecer a profecia. Satanás não quer que o povo de Deus entenda a profecia, porque eles ficam perdidos, ficam confusos. Acham que a volta de Jesus vai demorar muito, acham que a última grande angústia vai ser muito grande. Não, irmãos. Ela vai ser intensa, mas vai ser muito curta. Alegre-se, porque a última grande angústia, a tribulação, chamada de grande tribulação, é intensa, sim, mas é curtinha. Porque 3 anos e meio, meu irmão, para um evento mundial, é um curto período de tempo. E não vai ser igual no mundo todo. Vai ser mais forte num lugar, menos forte no outro. Mais forte na cidade, menos forte no campo. Passa rápido. Passa rápido. A lei dominical sai dos Estados Unidos e vai se espalhando pelo mundo todo. E o povo de Deus sabe quais são os acontecimentos que virão na sequência. Queridos, nós vamos parar aqui no verso 45, mas eu quero terminar lendo Apocalipse capítulo 17 e o verso 16. Apocalipse capítulo 17 e o verso 16. Capítulo 17, verso 16, diz assim: os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Quem é a prostituta do capítulo 17? O papado. Vai chegar um momento em que os 10 reis que deram poder para o papado reinar, nessa última supremacia papal, de 3 anos e meio, estes mesmos 10 reis vão se levantar contra o papado e vão derrubá-lo. É o que diz lá em Daniel 11:45. Virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Percebam que Daniel e Apocalipse, eles são um só livro e devem ser entendidos juntos.
E aqui diz o capítulo 17 de Apocalipse, verso 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, ou seja, o poder papal, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, para que Satanás reine na terra. Tem que acontecer isso. Ele descarta o papado. Sai de cena o papado. E entra em cena quem? O próprio Satanás, personificando Cristo. E confirmando que o dia de guarda é o domingo. E realizando milagres, como Jesus realizava. E a multidão vai entender que é Cristo e vai adorar este falso Cristo. Mas o povo de Deus que conhece o seu Deus não será enganado. Amém? Amém? Aleluia! E que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que você fique firme em Jesus Cristo e fiel a Ele, e tão somente a Ele. Deixe-me orar com vocês. Pai eterno, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra com os Teus filhos aqui. Obrigado, Pai querido, porque a Tua profecia é tão clara. O Senhor nos mostra de uma forma tão didática, mostrando a progressão de tempo na profecia de Daniel, mostrando que nós estamos vivendo neste período final de Daniel 11 e Daniel 12, quando seríamos ameaçados pelo rei do norte, dominando o mundo todo e ameaçando a igreja remanescente, para que sejamos violadores do santo concerto. Mas eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que sejamos fiéis e leais a Ti somente, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa vida Te pertence, nós somos Teus. Batiza-nos com a chuva serôdia do Espírito Santo, para que levantemos nossa voz e pela vida que vivemos, pela palavra que pregamos, possamos anunciar que Jesus virá em breve e que Deus tem um povo remanescente que será salvo. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Dá-nos um dia de sábado feliz, dá-nos uma noite de descanso feliz. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.